Significa que, olhe bem, o próprio termo diz inteligência suprema. Eu não posso ter nenhum tipo de inteligência acima dela, porque aí entraria em contradição com o conceito. Então, ela tem, se ela é suprema, nenhuma inteligência pode ser superior a ela. Todas são inferiores a ela. Todas as inteligências são inferiores a ela. E se ela é inteligência suprema e ela é a causa de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, significa que se as coisas são como são, se as coisas são como são, elas foram feitas pela inteligência suprema e são como são, logo, as coisas como são da melhor maneira. Então, toda vez, a gente vai ver que isso é uma consequência interessante que o Espiritismo coloca. Todas as vezes que eu acho que estou vendo algo errado no universo, este algo errado é um problema de entendimento meu, porque o universo não pode ter algo de errado, porque senão Deus não seria a inteligência suprema. Se eu pudesse dar uma solução para o universo que fosse melhor, significa que Deus não seria a inteligência suprema, porque eu consegui dar uma solução melhor. Então, esse é um ponto de partida que o Espiritismo vai ter muito interessante, que vai guiar Kardec no restante do seu estudo. Deus é a causa primária de todas as coisas e é a inteligência suprema. Logo, a gente usa essa expressão em lógica, né? Logo, tudo que há no universo, nas leis do universo, tanto material quanto espiritual, elas estão feitas da melhor maneira. Quando eu vejo algo que parece que não está certo, que não devia ser assim, isso é um problema de limitação de entendimento meu. Cabe a mim buscar um entendimento melhor, porque o universo não pode conter nada de errado, senão Deus não seria inteligência suprema. Então, isso é uma consequência filosófica, lógica, muito importante do conceito de Deus que o Espiritismo vai dar. Então, isso é muito importante. Claro que a gente poderia desenvolver mais, o nosso objetivo não é propriamente estudar a questão 1, então a gente só está dando pinceladas. Mas vejam, esse vai ser o conceito genérico de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Notem que há dois elementos, então, de causa e de inteligência. E depois vai ficar mais claro quando a gente for ver a questão do espírito e da matéria. Vejam que também combina com o próprio conceito de Deus. E os espíritos dividem o universo em dois e o conceito de Deus é dividido em dois também. Isso não é por acaso. A gente vai ver que há uma ligação nesse entendimento. Pode passar para o próximo, faz favor. Bom, claro que vocês estão vendo que eu pulei algumas questões, né? Evidentemente que eu estou fazendo isso aqui porque se trata de uma mini palestra, né? O estudioso jamais deve fazer isso. Quando a gente vai realmente estudar o assunto, a gente tem que estudar ele de forma completa e contínua, né? É, a gente jamais deve estudar pulando assim, principalmente no início, né? Claro que à medida que o nosso estudo aprofunda, a gente vai estudando por assunto, mas de primeira a gente sempre diz, estude a obra completa do início ao fim, né? Mas como aqui a gente só quer levantar alguns pontos, a gente está fazendo isso. O que é interessante a lógica kardeciana? Primeiro ele apresenta o que é Deus, ou seja, o conceito, e agora ele vai discutir, bom, será que essa coisa, esse conceito existe ou não? Eu posso provar se ele existe ou não? Olha que interessante. Primeiro eu digo o que ele é e agora eu entro na discussão. Posso provar ou não posso provar? Como é que se prova a existência de Deus? Que lembra que eu posso dar o conceito e mesmo assim ele não existir. Mas o Espiritismo vai mostrar que há como provar a existência de Deus. Esse assunto da prova da existência de Deus já era uma discussão da filosofia. Quem lê filósofos sabem que essa é uma discussão que foi feita pela filosofia, filósofos tentando provar que Deus existe e filósofos tentando provar que eu não consigo provar que Deus existe. Né? A gente, por exemplo, há ateus, né? O ateísmo ele vai tentar mostrar
que Deus não existe. Alguns filósofos ateus vão dizer o seguinte: eu não posso provar que Deus não existe, mas eu posso mostrar através de bons argumentos que aquilo que os que creem em Deus colocam como bons argumentos para a prova de Deus, esses argumentos são ruins, são fracos, são contraditórios. Então eu não consigo provar, eles vão dizer, eu não consigo provar que Deus não existe, mas eu também não consigo provar que Deus existe. Isso é na concepção de muitos filósofos ateus. Então vejam que essa é uma discussão do pensamento humano e o Espiritismo faz ela. O Espiritismo vai fazer ela de uma maneira muito parecida com o que alguns filósofos fizeram. Então a gente vai ver que essa ideia do que está aqui, ela já havia sido feita na filosofia. Isso não é novidade, a resposta que os espíritos dizem. Mas vai ter um elemento que o espiritismo vai colocar que vai dar força para esse argumento. Esse é o papel do espiritismo. Não é que ele traga como novo esse argumento da prova da existência de Deus, mas ele vai colocar um ponto que até então não haviam colocado. Até mesmo aqueles que defendiam que Deus existe. E aí que entra a importância do espiritismo. Então eu vou ler a questão e aí entra um pouquinho mais no assunto. Então, Kardec pergunta, na questão 4 do Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta que exige um bom respondedor. Se trata de uma pergunta muito profunda, e os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha que interessante. Olha a palavrinha razão aparecendo aí que a gente tratou ali no início. Então, eles estão colocando aqui. Eles usam o termo axioma, né? Que aplicais às vossas ciências. Qual é o axioma, né? Esse não há efeito sem causa. Isso é um axioma, né? O axioma é como se fosse um princípio. É como se fosse uma verdade dada que eu uso como verdade dada para investigar ou para partir daquele ponto para entender qualquer coisa. Então, se eu tomar o princípio da causalidade, ou o princípio de causa e efeito, ou o axioma de causa e efeito, eu posso encontrar a prova de existência de Deus. Então, os espíritos vão dizer: não há efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. Bom, então eu vou. Olha o que ele diz depois, né? Depois de apresentar o axioma. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem. Então eu tenho no universo obras que são do homem que cria, que causa, são obras dele. Então a obra é um efeito causado por aquele que criou a obra, né? Então, por exemplo, eu pego o quadro, o Mona Lisa, a obra do quadro Mona Lisa, ela foi causada ou criada pelo Da Vinci. Então eu olho para o quadro e necessariamente eu posso dizer quem foi o pintor. Ninguém pensa assim, não, a obra se fez por si mesma, ela se fez sozinha. Evidentemente que há alguém que pintou o quadro. Então é a ideia de que eu tenho o efeito, eu tenho a obra, eu tenho alguém que criou ou causou aquilo. Bom, aí eles colocam, tira tudo que é criação humana e deixa o resto do universo tudo que não é criação humana. Ora, se tudo tem uma causa, quem causou ou quem criou o que o homem não criou, que já estava até mesmo antes do homem aí? Essa vai ser a lógica, por isso que eu vou usar a razão para provar que Deus existe. Se eu digo que Deus não existe, eu estou dizendo que o universo não tem uma causa, logo isso é contraditório. Por que é contraditório? Porque eu estou dizendo que há um efeito que não tem causa.
Então percebe como é lógico, através